quinto e último vídeo da nossa série, meu povo, sobre a boa e velha prática. Eu sou a Juju, fundadora da Revivo, este é o meu canal do YouTube. Eu trabalho para que pessoas incríveis tenham corpos e vidas incríveis e hoje a gente finaliza essa sequência. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, porque na semana que vem a gente vai ter outra série com mais 5 vídeos sobre outro tema, mas o que a gente está encerrando hoje é a boa e velha prática e o tema de hoje é emoções. E aí você vai me dizer, nossa Juju, você vai fazer um vídeo falando sobre praticidade com emoções? Como? Da onde? Como que dá para ser prático com as emoções? Emoções não é algo incontrolável? E aí eu vou te dizer, não. Não. Você pode e deve controlar suas emoções. Hoje, na era que a gente vive mais do que nunca, porque a gente vive na era da positividade tóxica. Numa era que tá fazendo a gente acreditar que sentir tristeza é errado, que sentir infelicidade é errado, que se sentir desanimado é errado. E nada disso é errado. Todos esses sentimentos fazem parte da vida e quanto mais a gente tenta abafar eles, quanto mais a gente tenta esconder eles, quanto mais a gente tenta colocar goela abaixo porque a gente acredita que são sentimentos feios que a gente não deve sentir. Você já reparou que ninguém mais te diz assim, ó, ai, tô me sentindo triste. Ah, eu tô me sentindo infeliz. Todas essas emoções foram substituídas por estou depressiva, estou depressivo, né? E muitas vezes ainda não chegou no ponto de ser a doença da depressão. Muitas vezes ainda tá no ponto de ser apenas uma emoção negativa, que a gente erroneamente está acreditando que não pode mais sentir, porque tudo, né, ao nosso redor é muito positivo, pessoas sempre muito felizes, muito falantes, muito bilíngues, muito maravilhosas, muito bem-sucedidas, né? E aí a gente se perde. Aí a gente chega no ponto de tornar aquela emoçãozinha negativa, que era apenas uma emoçãozinha, ela só precisava ser sentida. A gente tenta abafar, esconder, né, enfiar a goela abaixo para que ela não apareça, e vocês sabem que tudo que a gente tenta esconder vai ficando cada vez maior. Não é assim? É igualzinho o bolo de chocolate que tá na geladeira. Quanto mais você fica pensando assim, ó, ai, tem o bolo lá, mas eu não posso comer. Não posso comer, não posso comer, não posso comer, tô de dieta. Falei pra mim mesma que eu não vou comer mais bolo assim com açúcar. Mais a vontade do doce aumenta. Quanto mais você pensa no bolo, mais vontade você vai ter de comê-lo. É sempre assim. Então o que eu quero te dizer nesse vídeo de hoje sobre emoções? É uma dica rápida, curta, e você vai entender exatamente o contexto dela para poder aplicar na tua vida. Emoções na nossa vida devem ser categorizadas sempre como dados e nunca como diretivas. Escreve isso. Você tá aí, né? Com o teu caderninho, com a tua caneta. Escreve. Emoções devem ser sempre categorizadas como dados e não como diretivas. Nunca como diretivas. Por quê? Vou te dar um exemplo. Um dia você acordou triste, tá? Você acordou triste. Começa que você já tem na sua mente que tristeza é uma coisa que você não pode sentir. Afinal de contas, todo mundo ao teu redor é sempre feliz, né? Completamente errado, viu, gente? Completamente errado. Emoções negativas existem, fazem parte da vida, devem ser sentidas. E a minha opinião particular é devem ser sentidas a fundo. Se você tá triste, fique bem triste. Porque assim você consegue sentir isso e depois dar a volta por cima, né? Ao invés de tentar esconder, aquela tristeza vai se tornando um negócio gigantesco até o ponto que fica incontrolável. Então, nesse dia você acordou triste, tá? Se você olhar essa tristeza como um dado, essa emoção da tristeza como um dado, o que você vai fazer? O que é um dado? Um dado é uma informação que te leva a uma questão X maior, certo? Se você olhar essa tristeza como um dado, você vai prestar atenção nela de maneira que você tente entendê-la para poder entender um contexto maior. Então ela é só uma explicação, um negócio pontual sobre algo maior que está acontecendo, né? Então a tristeza em si, ela não se basta, ela faz parte de alguma coisa maior. E aí você tá vendo a sua tristeza como um dado, né? Quando você vê a sua tristeza como um dado,
Você consegue se dar conta que cintila é o melhor caminho para que você possa conhecer esse dado, analisar esse dado, para aí conseguir entender qual é esse X da questão para que esse dado aponta, entende? Agora, se você percebe a sua emoção, se você categoriza a sua emoção, a tristezinha que você acordou sentindo, se você categoriza como uma diretiva, ela controla todo o teu dia. Porque o que uma pessoa triste tem que fazer? Uma pessoa triste tem que ficar prostrada, tem que ficar desanimada, tem que ficar trancada num quarto escuro, não pode produzir, tem que ficar com a cara amarrada, tem que ficar dando patada em todo mundo. Você consegue perceber? Quando você lida com a sua emoção como se ela fosse uma diretiva, ela te dá a direção do que você quer fazer, ela vai controlar todas as tuas atitudes, todas as tuas decisões, todos os teus posicionamentos. Ó, tristeza como um dado. Eu estou triste. Eu estou triste. Por quê? Porque eu tô talvez infeliz no meu emprego? Ou porque eu tomei uma decisão errada? Ou porque eu achei que tal pessoa foi ríspida comigo? Eu estou triste é um dado, precisa me levar a uma coisa maior, a um todo maior, a um X da questão, ok? Emoção, eu estou triste como uma diretiva. Eu estou triste, ponto. Não tem nada mais. Eu estou triste. O que uma pessoa triste faz é o que eu vou fazer no meu dia. Percebe? Aqui você controla, aqui você é controlado. Aqui você tem poder de escolha, aqui você é escolhido. Começa a perceber como é que você lida com as suas emoções, dados ou diretivas. Eu gosto de citar um exemplo que tem a ver com a biologia, né? Como uma boa bióloga. Quando o problema é físico, gente, quando é, por exemplo, sei lá, uma multiplicação de células malignas dentro do corpo formando um câncer, a gente não consegue ver, a menos que você, vá fazer os exames e toda a tecnologia necessária. Mas você não consegue ver dentro de você uma proliferação de células malignas que começa ali pequenininha e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Você não consegue, certo? Mas quando o negócio é emocional, se você souber dessa regrinha e se você começar a tratar as emoções como dados que apontam para alguma coisa maior, você consegue perceber a coisa quando ela surge pequenininha. Uma tristezinha aqui, uma mágoa acolá, um ressentimento guardadinho. Você consegue perceber desde o início, porque essas coisas sim começam pequenininhas, como meros sentimentos, que você pode cometer os dois grandes erros. Ou achar que é errado sentir e enfiar a goela abaixo até que esse negócio se torne um monstro dentro de você. Ou 2, lidar com esses sentimentos como se eles fossem diretivas, ao invés de simples dados que estão tentando te dar um recado sobre algo maior. Não é um assunto simples, né, gente? É um assunto bem complexo, mas eu espero que eu tenha contribuído para que vocês possam lidar com as emoções de maneira mais prática, de maneira mais fluida. Até a próxima série. Um beijo!